E aí, galera, já tratamos então a primeira lei. Lembram-se da primeira lei, o princípio da inércia? Vamos agora à segunda lei. O que falava a primeira lei? A primeira lei, moçada, tratava a situação do equilíbrio quando a resultante de forças era igual a zero. Hoje, nessa aula, nesse momento, nós vamos conversar sobre segunda lei, quando não tem equilíbrio. Então lá, chamado princípio fundamental da dinâmica, PFD. Vamos lá? O que diz? A resultante de forças diferente de zero, que atua em um corpo, quer dizer, em uma massa, é diretamente proporcional à aceleração adquirida por esse corpo ou por essa massa. Ok? Então, moçada, primeira lei de Newton, a inércia falava das situações de equilíbrio, de resultante igual a zero. Agora nós vamos tratar as situações de resultante diferente de zero. Legal? Então, vamos ver aí, ó, o que diz a segunda lei, então, que a resultante é diretamente proporcional à aceleração. Quem dá essa proporcionalidade? A massa. Por isso, olha lá, um corpo ou sobre um corpo de massa m atua uma resultante, provocando uma aceleração. Então, resultante de forças é igual a massa vezes aceleração. Muito bem, o que nós temos aí nessa equação? Que é um produto escalar. Portanto, lembre-se de fazer sempre isso, moçada. Para onde apontar a resultante, apontar também a aceleração. Para onde apontar a aceleração, aponta a resultante. Sempre resultante e aceleração vão ter a mesma orientação. Tá joia? Olha, que mais? Resultante é força, está medida em Newton. Quer dizer, cuidado, né? A resultante não é uma força, é o resultado das forças, é o conjunto das forças, né? E esse conjunto de forças medidas em Newton, beleza? Ora, massa, medida em quilograma, kg, e tá lá, aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Então, daí que vem a ideia de que Newton, N, é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Mas o que pode ser essa resultante? O que é essa resultante? É o conjunto de forças que ajudam o movimento do corpo, menos o conjunto de forças que atrapalham o movimento do corpo. Tá ok? Então, no deslocamento de um corpo, eu estou sendo puxado para um lado, eu estou sendo arrastado por outro, tá? De repente, eu estou aqui conversando com vocês e uma força vai me tirando, vai me puxando, tá? Uma força magnética vai me tirando do ar, vai me expulsando. Adeus! Estou eu aqui de novo. Mas o que acontece? Ora, essa força que me movimentou, força que ajuda, força que atrapalha, os atritos, ok? Os atritos. Legal? Tá? Então, o que é resultante? Quando eu for montar a equação, eu vou colocar o quê? Força que ajuda o movimento menos força que atrapalha. A gente vai trabalhar um exemplo, tá? Então fica mais fácil na hora que a gente colocar o exemplo. Veja aí, ó, coloquei para vocês um corpo apoiado sobre uma superfície, onde apliquei uma força de tração, uma força de atrito, e vocês estão reparando que eu coloquei o atrito cinético? Porque eu já estou pensando nesse corpo em movimento, tá? Normal e peso. Peso sempre vertical para baixo, a normal opondo-se ao peso ali, não, a normal sempre perpendicular à superfície, tá? E aí você tem a situação de tração puxando, tração ajudando o movimento, o atrito atrapalhando o movimento. Como é que eu vou montar isso aqui? Então, olha lá. Se normal equilíbrio peso, você não tem resultantes na direção vertical. Ora, então você não vai ter que se preocupar com a vertical. A vertical não tem resultante, não tem movimento na vertical. Mas na horizontal, você tem forças que vão movimentar esse corpo. Então, portanto, normal é igual a peso, resultante igual a zero na vertical. Mas na horizontal, volta uma para mim, obrigado. Na horizontal você tem o quê? Olha lá, a força de tração maior que o atrito, isso provocando então a aceleração naquele bloquinho. Então, o que ajudou? Tração. O que atrapalhou? Atrito. Ajuda menos atrapalha. Legal? Tá ok? E aí, em seguida, vamos lá, mais uma? Especializei para vocês, moçada, já gravei essa ideia, quer dizer, poxa, vamos passar já essa ideia para a turma.
E se a força de tração não estivesse exatamente na horizontal, ou estivesse num plano inclinado ali, né, numa superfície inclinada, o que eu tenho que fazer? Vamos devagarzinho? Você já sabe um pouquinho disso aqui, mas olha só, primeira coisa que eu vou fazer é estabelecer ali eixos cartesianos. Então, ó, eixos cartesianos. No que eu estabeleci eixos cartesianos, x e y, passando pelo corpo, o eixo x paralelo à superfície, automaticamente o eixo y perpendicular à superfície. Vamos estabelecer quem? As componentes da tração. Vamos dar uma olhada nessas componentes? Então vai ficar lá tx e ty. Tá ok? Quem põe o corpo em movimento, ou quem que faz o corpo se movimentar? As forças horizontais. Por quê? Na vertical você tem a normal mais o ty equilibrando o peso. Então, na vertical, normal mais o ty equilibram o peso. E na horizontal, você vai ter a resultante, consequentemente, um movimento acelerado, onde Tx puxa o sistema, atrito cinético atrapalha o sistema, isso dando, então, massa vezes aceleração, igual a massa vezes aceleração. Então, quem ajuda, Tx. Quem atrapalha, AC. Isso é igual a massa vezes aceleração. Legal? Muito bem, moçada. Isso também pode se aplicar à vertical. Peguei um bloquinho ali, uma pedra, um pedaço de pedra, fiz uma força para cima, estou içando aquele corpo e contra o içamento, contra a tração, está o peso. E aí, como é que fica essa situação? Esse corpo sobe acelerado? Sobe retardado? Enfim, vamos ver aí se existe uma resultante. Essa resultante vai ficar quem ajuda menos quem atrapalha. T menos P, que é igual a M vezes A. Belezinha? Tá ok, moçada? Então, quer dizer, eu posso usar a ideia da segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, não só para a horizontal, mas também para a vertical. Belezinha? É isso aí. Tratamos aqui a segunda lei, ó, primeira, inércia. Segunda, princípio fundamental. Falta mais uma, tá ok? Já pensando aqui na ideia do quê? A primeira lei falou de resultante igual a zero. A segunda lei falou de resultante diferente de zero. O que será que fala a terceira?